eu sou Gabriela Soares e nessa noite vamos conversar sobre as enchentes que afetaram o estado do Rio Grande do Sul em maio de 2024 e suas consequências no meio rural. Nosso foco é falar sobre o impacto do extremo climático sobre o solo e as consequências diretas e indiretas causadas na agricultura familiar e no cultivo do tabaco na região dos vales do Rio Pardo e Taquari. Me acompanham na condução desta conversa Evelyn Nila. Boa noite, Gabriela. Boa noite ao nosso entrevistado e a todos que estão nos assistindo. E Yuri Souza. Uma boa noite a todos. Para nos ajudar a entender o cenário vivido e nos trazer informações sobre o assunto, dividimos o palco com Ácilo Martins Correia Júnior. Ele é engenheiro agrônomo formado na Universidade Federal de Santa Maria, pós-graduado em agroecologia pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Trabalha na extensão rural há 22 anos, sendo um dos colaboradores da Emater na atualidade. Boa noite, Ácilo, tudo bem? Muito obrigado pela tua presença e pela tua disponibilidade para falar sobre esse tema. Boa noite, obrigado pela oportunidade, né? E sempre é importante a gente ter esses momentos aí para a gente poder trazer o que aconteceu e as formas de como a gente pode fazer para minimizar futuros impactos, né? Por outros eventos que possam vir a ocorrer. Ácilo, quando retornamos ao assunto então das enchentes de 2024, recordamos que a região do Vale do Rio Pardo e do Taquari, de 59 municípios, 56 foram afetados. Considerando então o conhecimento que se tinha antes dessas chuvas, era possível prever que poderia vir uma enxurrada desse tamanho, nessa proporção? De forma alguma, né? Porque até pelo histórico, né, das outras enchentes que ocorreram, né, não se tinha a dimensão do que pudesse acontecer, até porque a previsão não tinha todo esse volume de chuva, né? Então não foi possível antecipar ações para minimizar impactos e assim por diante, né? Então a gente tem o quê? Tem um vale que é um local que tu tem um acúmulo grande de água, né? Tu tem uma captação grande de água e muita chuva em pouco tempo, então ocorreu todo esse problema aí de devastação e alagamento e atingindo várias propriedades, né? E nessa questão das propriedades, assim, quantas existiam em termos proporcionais, quantas foram afetadas na questão das casas, das destruições dos seus bens, dos animais? Bom, a questão dos danos, ela é muito complexa, né? Porque a gente considera que todos os produtores tiveram perdas devido aos eventos climáticos, né? Porque todos os solos foram lavados, né, pelo excesso de chuva, né? Então ele teve aquele dano diretamente na sua principal fonte, que é seu principal recurso, que é o solo, né? E quanto à questão de danos mais materiais, aí ficou mais limitado às regiões mais baixas, como o Rio Pardinho, que pega todo o vale ali do Rio Pardinho, né? Que desceu muita água, que nem aconteceu em Sinimbu, né? Toda aquela água veio parar aqui na nossa região baixa, né? E acabou afetando várias propriedades com alagamento, levando propriedades inteiras, né? E teve alguns casos até de inutilização de alguns solos, porque depositou muito material, né? E esse material ele acaba inviabilizando o uso, né? Então agora com o passar do tempo, que o solo começa a se estabilizar, firmar, aí o agricultor começa a ter a possibilidade de entrar com maquinário para refazer as lavouras, né? E teve locais onde que a lavoura foi completamente perdida, né? Foi levada pela água, ficou pedra, entulho e assim por diante, né? E esses locais provavelmente não terão como ser novamente reutilizados, né? Eu não tenho como pegar o solo que foi embora e trazer de volta, né? Pelo custo, né? Que é para transportar um solo e fazer uma lavoura novamente, né? Agora os locais aonde teve deposição de material, né? Que claro, com o tempo esse material vai ter que ter um tempo para firmar, para que eu possa entrar com um maquinário, né? Aí não há problema, esses locais eu consigo utilizar novamente, mas do contrário é impossível, né? Pouco possível no caso. E como integrante da Emater, que é a principal instituição de assistência técnica e extensão rural aqui do Rio Grande do Sul,
Quais ações foram realizadas após as enchentes, especialmente na nossa região aqui, Santa Cruz do Sul e dos Vales? Necessitou de alguma ajuda voluntária? Como que aconteceu? Eu digo assim, essa parte de o pós-enchente foi, na verdade, um tumulto, né? Tinham muitas entidades envolvidas, o foco era maior em proteger as famílias de riscos, né? Que foi o principal, da questão de levar informação aonde haviam riscos e tentar realocar essas famílias. Esse foi o principal. Foi a busca de materiais de higiene, roupas, né? Porque foi perdido tudo, né? Em algumas propriedades, né? Mas bastante focado nas regiões marginais ao município aqui, onde vamos dizer assim, se confunde um pouco o urbano com o rural, tem o urbano misturado com o rural, então isso acaba mascarando um pouco do que é urbano e é rural nesses locais, né? Mas assim, principalmente na identificação dos locais com maiores problemas, né? E tentar levar ajuda para esses locais, né? Algumas propriedades ficaram semanas sem ter como chegar, como foi visto, né, pelos meios de comunicação, então a gente não conseguiu ter acesso, né? Mas os locais onde a gente conseguia ter acesso, até porque nós também não poderíamos ficar em situação de risco, né? E causar um problema maior ainda para o apoio de bombeiros e tudo mais, né? Que estavam se mobilizando naquele momento, né? Mas basicamente foi isso aí. E também identificar que tipo de dano que estava acontecendo. Se era dano de propriedade, se era problema de infraestrutura de produção, como galpões, áreas de tambo de leite, questão também de animais que foram perdidos, né? Então muitos produtores nos procuraram para informar que haviam sido levado boa parte de alguns rebanhos, né, de bovinos, né? E tudo isso a gente acaba mobilizando toda a região para que a gente consiga ou buscar esses animais, se caso estivessem vivos, né? Ou também contabilizar o que tinha sido perdido, né? Porque a informação da perda, dos problemas, ela foi muito complexa nesse momento porque nós não tínhamos muito retorno, né? E isso até é uma questão uma crítica construtiva, né? Nós deveríamos ter um sistema melhor de feedback, de retorno das pessoas atingidas, né? Porque, por exemplo, nós somos em 5 profissionais ali. Nós não temos a capacidade de sair no município fazer levantamento do que aconteceu. Ainda mais num dano amplo como foi, né? Se é um dano local, mais localizado, foi um vendaval que deu numa região, foi um granizo que deu numa região, tudo bem, é fácil a gente fazer uma visita em loco. Agora, na questão do município em si, a gente não conseguiu ter um retorno das pessoas que foram atingidas, né? Então vários produtores iam no escritório naquela semana e a gente sempre perguntava para eles, e aí, o que aconteceu lá? Deu algum dano? Não deu? Boa parte deles, não, lá em casa está tudo normal, né? Para eles não aconteceu nada, grande parte, porque a região mais prejudicada foi a região do vale aqui nas margens do Rio Pardim. Mas ele teve perda, entendeu? Só que essa perda aí ele foi verificar muito tempo depois, quando ele foi replantar a lavoura e viu que tinha erosão, que tinha perda de fertilidade do solo, né? Então tudo isso foi uma ação direta, né? Teve aquele produtor que perdeu a produção, ele não foi atingido, mas ele não conseguiu escoar a produção dele, que é a questão do leite, né? O leite é diário a coleta, né? Diário, de 2 em 2 dias, né? Tem produtores que 2 vezes por dia tem que fazer a coleta. O que esse produtor teve que fazer? O leite tem que ser tirado, tem que ser armazenado ou colocado fora. E mesmo que tu vá botar fora, tu tem que fazer a ordenha. E aí produtores que não tinham mais energia elétrica. 2 semanas sem energia elétrica. Só com gerador.
E aí tu sai correndo atrás do gerador. O gerador tu tem que usar, que tu usa muito tempo, ele queima, né? Então, muito relato de produtores, olha, eu não tive dano, mas eu perdi 5 motor, né? Então, como ele teve perda indireta, né? Porque ele teve que fazer o serviço e colocar toda a produção fora, né? E isso foram vários casos, né? Então, o que eu falo do retorno, né? Deveria ter um canal hoje com difícil a propriedade que não tem um celular, né? Mas a gente deveria ter um cadastro de propriedade. Um cadastro de propriedade que eu saiba que eu tenha um local para dar essa devolução. Ó, deu um evento climático em Santa Cruz do Sul. Se o produtor teve algum dano, ele lança para aquele canal. E aí tu tem uma base de dados e tu tem uma informação mais ampla, né, e mais correta, né? Hoje o que a gente faz é a amostragem. Tu sai numa região, tu conversa com alguns produtores, eu tive perda com granizo, eu tive perda com vento, perdi tantas folhas no tabaco, né, não sei o que tem, mas não é mas ele só fala da questão da produção dele. Ele não falou que perdeu, que ele não registrou onde ele perdeu o telhado do galpão por causa do granizo. Ele não registrou a água que entrou e levou o galpão embora, o vento que arrancou o galpão dele, né? E isso são eventos bastante pontuais às vezes. E isso eu não falo só da questão do evento de maio de 2024, que foi chuva e foi uma questão geral. Mas eu falo nós ter um canal para eventos pontuais também. Porque quando dá na mídia lá, vendaval devasta propriedades em Santa Cruz do Sul. É uma vamos dizer assim, é uma manchete que dá um impacto, né? Mas quando tu vê, é uma região pequena, né? E tu tá generalizando Santa Cruz do Sul, né? Mas se eu tiver uma informação mais correta e como filtrar essa informação, eu tenho como tomar decisões mais assertivas, né? Que foi o que aconteceu em 2024. A gente não tinha nada disso. Talvez agora, com o evento de 2024, com a abrangência que foi, a gente vai aprendendo com esses eventos a nos organizar para achar uma forma de buscar essa informação com mais velocidade. Porque lá na Emater, por exemplo, a chuva aconteceu naquele período, no outro dia os meios de comunicação estavam pedindo, como é que estão as perdas nas propriedades? Olha, não tem nem como sair, né? Mas isso, boa parte dessa informação já podia vir da base, que é o do atingido mesmo, né? Porque quando dá alguma tempestade, que tu tem destelhamento, né? Eu não posso pegar 2, 3 pessoas e sair no município inteiro. Eu tenho que ter o retorno do atingido. Perdi 20 folhas de brasilite, tem um local para ele colocar essa perda dele. E que eu consiga contabilizar e ver lá no meu saldo no município, que é na Defesa Civil, eu tenho esse material para disponibilizar para essas famílias, né? Isso é uma coisa mais ágil. Não que vai ter uma fila de pessoas na Defesa Civil no outro dia buscando brasilite, né? E pessoas às vezes que nem precisam. Esse que é o problema, tá? Então um cadastro de propriedades, né? Até para a gente ter um número certo de propriedades das localidades, né? E esse canal de comunicação das propriedades com uma defesa civil, com uma assistência social, com a secretaria de obras e assim que for, né? Que seja responsável por melhoria de estradas, de infraestrutura, de alimentação, do que for, né? Então aí a gente teria uma tomada de decisão melhor, né? E a gente não ficaria tão desesperado também atrás de informação de vários locais que se contradizem e na verdade a gente está chutando, né? Tá? A gente está chutando muitas vezes. Até pode ter um chute aproximado, mas muitas vezes nós estamos errando nisso. E a gente percebe pelo lado das famílias que são atingidas, e aí tu vai, às vezes visita, né? Eu não tive auxílio nenhum, né?
E aí tu percebe que tem pessoas que não precisam e vão lá e estão com material que poderia ter resolvido o problema daquela família, né? Então isso a gente teria que filtrar um pouquinho melhor e ter essa organização, né? Acho muito importante esse teu posicionamento, essa questão da rede, enfim, né, de todos esses danos, como tu falou, indiretos e também indiretos, né, que às vezes as pessoas que foram atingidas naquele momento, como tu disse, não tinham conhecimento, então acabaram não pensando sobre isso. Mas agora a gente vai para um momento de um breve intervalo e em 1 minuto a gente retorna para conversar um pouquinho mais sobre as enchentes de maio, suas consequências na agricultura, com o engenheiro agrônomo Ácilo Correia Júnior. Vinheta no ar. Devemos cuidar da família. Existem várias ações muito fáceis que tornam você uma pessoa muito mais sustentável. Quando for pedir um suco, por exemplo, peça sem canudo. Evitar sempre o consumo de copos plásticos, adotando uma caneca, também é uma boa. Ou, quando for ao supermercado, que tal levar uma sacola retornável? E aí, vamos reduzir nosso consumo de plástico? Uma campanha Unisque TV. Ai, amiga, se eu quero fazer uma graduação para 4 anos ouvindo teoria sentada numa sala. Cai na real. Na Unisque, você vive a graduação na prática. Inscreva-se. Viu alguma mentira sobre as eleições circulando por aí? Saiba que agora ficou mais fácil denunciar. É só ligar no 1491. É o SOS Voto, o Disque Denúncia da Justiça Eleitoral. Uma equipe do Tribunal Superior Eleitoral recebe a ligação e registra a denúncia ou orienta como fazer o registro pela internet. Se for considerada válida, a denúncia é encaminhada às instituições responsáveis pela investigação. Não deixe a mentira destruir seu voto. Ligue 1491 e denuncie. E voltamos com o Vozes do Campo. Hoje temos em nosso estúdio a presença de Ácilo Martins Correia Júnior, engenheiro agrônomo e colaborador da Emater, para uma conversa sobre o impacto e danos provocados pela enchente de maio de 2024 nas propriedades rurais e em especial nos vales do Taquari e Rio Pardo. Ácilo, diante deste cenário, quais foram as principais orientações de início repassadas aos agricultores para que conseguissem seguir na propriedade? Então, como eu falei no início ali, a base da produção é o solo, né? A gente vem trabalhando já há um bom tempo com ações de conservação, né, de solo, né, nas propriedades rurais, desde curva de nível, plantio direto, ações conservacionistas, cultivo em nível, e assim por diante. Por quê? Porque nós poderíamos ter um impacto bem menor se nós tivéssemos já implantado isso nas propriedades. Algumas propriedades a gente considera que já possuem boa condição de manejo de solo, né? Mas a grande maioria não, né? E muitos produtores que faziam práticas conservacionistas, com o tempo acabaram deixando de fazer, né? Talvez porque não tinham grandes problemas ou não vinham os problemas, né? E após essa grande quantidade de chuva que ocorreu nesses últimos 2024 e agora até recentemente tem acontecido, né? Os produtores começam a repensar, né? E nós, como extensão rural, a gente acaba batendo de novo na mesma tecla de muitos anos, né, de trabalho de extensão, procurando levar para o produtor a importância em práticas conservacionistas, né? A gente fez até agora há poucos dias um dia de campo sobre olericultura, cultivo de hortaliças, né? E a gente apresentou até porque hortaliça é uma cultura que geralmente você revolve bastante o solo, né?
depois efetua o plantio. E a gente fez até uma unidade lá de plantio direto, né? Que seria prepara o solo com culturas de cobertura, um mix de aveia, nabo, ervilhaca e assim por diante. E depois isso deixa a cobertura se estabelecer, você acaba baixando ela no final do ciclo e faz o plantio sem revolver o solo, né? O que eu quero dizer com isso? É possível trabalhar sem revolver o solo, é possível plantar hortaliça sem revolver o solo, né? Isso já é um trabalho que Santa Catarina já vem fazendo há anos, e nós aqui ainda estamos em fase de orientação e tentar convencer o produtor, né? Porque na verdade é um convencimento do produtor de que é possível fazer esse tipo de técnica nas olerícolas, né? O detalhe é que tudo que é novo exige maquinários, né? Porque a gente sabe que as propriedades são pequenas, mão de obra é um problema hoje. Então tudo que você conseguir evitar você ter que contratar mão de obra, ou até mesmo que não tem mão de obra, né? Você acaba às vezes mecanizando, virando a terra e plantando, né? Ao invés de botar uma cobertura no solo e ter que fazer um cultivo de repente às vezes manual, né? Porque hortaliça é manual, infelizmente ainda é manual, né? Cultura de grãos não, grãos você faz o plantio direto e planta com máquinas, né? Olericultura não, né? E tudo tem uma dificuldade, né? E para isso a gente tem que adaptar alguns equipamentos que a gente vem orientando já os produtores, mas fora isso o que a gente tem que fazer é nos prevenir, né? Levar para o produtor a se prevenir de futuros impactos aí, né? Porque o que aconteceu, infelizmente, nos pegou o produtor desprevenido, né? De certa forma, mas nada do que a gente já não tem orientado eles, né? Anteriormente, que não pudesse ter sido evitado, né? O detalhe é que tudo envolve, às vezes, capital do produtor, disponibilidade de mão de obra, maquinário, né? Mas fica a dica para o produtor que ele precisa adotar essas técnicas, né? E aí tem um outro detalhe, né? Porque a gente está falando só da perda econômica. Então, quando a gente vê no meio da comunicação, se fala em perdas econômicas. Nós não temos hoje o impacto da perda ambiental dessas propriedades, né? E social, muitas vezes, né? Porque o impacto ambiental, ele no momento que eu estou que o que eu estou fazendo, ele está prejudicando o meio ambiente, eu já não sou, o meu trabalho já não é sustentável. Hoje fala muito em agricultura sustentável, né? O que é uma agricultura sustentável? É aquela agricultura que eu executo ela e eu não degrado meus recursos naturais, seja água, seja solo, né? Então eu tenho que produzir e não posso deixar um passivo, vamos dizer assim, né? Então, se um dado, né? Se eu vou fazer plantio direto, tá? Que quantia de palha que eu tenho que botar no plantio direto para ser sustentável o meu sistema, né? Eu tenho que botar 1 kg de matéria seca por metro quadrado. Isso são 10 toneladas por hectare. Isso tem que ficar na terra para ficar 0 a 0, né? Qual é o produtor hoje que faz um plantio direto com essa quantidade de matéria seca por metro quadrado? É bem difícil, né? Claro, com o tempo você vai construindo, né? Porque todas as técnicas que você adota, não vai te dar um resultado 100% de hoje para amanhã. É tudo um processo, né? E esses processos, eles têm que ser levados até chegar no momento de eu ter 1 kg de matéria seca por metro quadrado, né? Isso é importante, que a gente tenha, e aí a pesquisa traz esse dado para nós, né? Para a gente ter uma referência, né? Então nós temos que pensar a ter dados, né?
para saber onde a gente quer chegar, para saber como que a gente vai, até onde a gente pode, até o mínimo possível que a gente tem que deixar o nosso sistema. Tu comentava antes em solo e nas plantações. A gente sabe que o tabaco, que é a principal renda aqui de Santa Cruz dos Vales, ele já tinha sido colhido pela maior parte, mas como as chuvas afetaram a plantação seguinte, porque já que o solo estava completamente mudado, eu imagino que a forma da plantação, diversas coisas mudaram. Como é que foi esse preparo seguinte? Aí a questão é importante, economicamente o nosso município não foi mais afetado porque o tabaco já havia sido colhido. Porque hoje a maior renda é do tabaco, né? Temos algumas culturas aí, arroz, soja, mas em termos de área e de volume financeiro é o tabaco. Mas o tabaco é aquela questão, né? Boa parte do tabaco é produzido de forma convencional, né? Então você colhe o tabaco, fica o resto lá da haste da planta, né? E simplesmente o solo exposto muitas vezes, né? Ou o produtor acaba mexendo no solo para plantar o milho. E aí que é o problema. O milho ou a lavoura de tabaco que estava sem cultura ou exposta teve uma perda de fertilidade ou a lixiviação de nutrientes muito grande, né? Principalmente as que estavam limpas, sem cultura, né? Então, esse impacto ele foi grande nessas culturas, né, de sucessão, que se chama as culturas que acabam sendo de uso da família, né, que seria para milho silagem, milho grão, né, para o consumo interno. Então nós tivemos uma lavagem desses solos, né, de fertilidade, e o pior não é isso. O pior é que boa parte desses fertilizantes param aonde? Nos recursos hídricos, né? Então não tem planta ali para segurar eles, né? Eles já estão, não tem uma raiz ali para segurar muitas vezes, né? E esse nutriente ele é lavado e vai para os rios, né? E só para ter um dado interessante, né? O maior problema da água nossa do Lago Dourado é fósforo, né? E tanto é que dá o problema das algas, é problema do fósforo, né? E esse fósforo vem, claro, da cidade bastante, porque onde passa as cidades tem que largam esgoto ou coisa assim, também tem bastante fósforo, mas boa parte é dos fertilizantes, né? E aí você gasta uma fortuna para tirar esse fósforo da água, né? Até eu estava conversando com um pesquisador que está fazendo uma assessoria para a própria Corsã, e ele me procurou lá na Emater, até falou comigo, né? Porque ele queria entender como que os produtores da região das margens ali, das nascentes do Rio Pardinho, como que eles manejavam o solo. Porque aquilo era fundamental para ele saber, para tomar uma decisão de o que eles vão, de como eles vão agir para resolver o problema do fósforo, né? Então é muito amplo isso e acaba prejudicando a cidade, né? Mas as cidades também são poluidoras, né? De outras formas também. O fósforo é uma delas, né? Temos vários córregos na cidade aí, se for olhar é um esgoto a céu aberto, né? Mas pensando na água de consumo, provavelmente ainda vem do meio rural, né? Boa parte, né? E isso é da lavagem do solo, né? Até pela coloração da água que tu vê, né? Geralmente agora quando deu essas chuvas há poucos dias que haviam sido preparadas as lavouras, né? Em pouco tempo a água do arroio estava vermelha, né? Aquilo ali é tudo sedimento, terra, fertilizante, calcário, né? E agora nós temos que repor tudo isso de novo. E até nessa questão, como tu falou anteriormente, que a terra, né, que estava aberta com a chuva se tornou improdutiva. Teve algum tipo de ação que foi feita ou foi indicado do produtor fazer para que ela voltasse a ser produtiva? Ela tem como voltar a ser produtiva após uma enxurrada como a que a gente teve em maio de 2024? Aquele solo que foi lavado, teve locais que foi só pedra, né, e subsolo, né? Aquilo ali, infelizmente, inviável, né? Dizer impossível não, porque o Japão é capaz de pegar uma montanha e levar para outro lugar em questão de dias, né? Para nós é tudo muito impossível, né? Mas
pensando no solo que foi depositado em alguns locais, agora até há poucos dias eu estava conversando com o produtor, desde 2024, agora que ele consegue entrar com a máquina em cima e não atolar, né? Porque como aquilo fica tipo uma areia movediça, né? E isso aconteceu muito na região ali do Vale do Taquari, até vi algumas matérias há pouco tempo, que não tem como não secar bem o solo, né? Porque ele fica uma areia movediça, em cima ele fica uma crosta, e se tu colocar uma máquina pesada, tu atola, né? Então, enquanto isso aí não estabilizar, né, não tem como trabalhar essas áreas, né? Em locais, claro, que houve bastante deposição, né? E o agricultor, nesse caso, como ele buscou se reerguer na questão até financeira, considerando que aquela talvez seja a sua única renda ou a sua renda mais forte dentro da sua casa, da sua renda familiar, como se reconstrói após isso? Optou por outra área, ou como ele se reergueu? Infelizmente, o produtor acaba tendo que arrendar novas áreas, né? Que daí é um custo a mais para ele, né? A questão também de crédito para o produtor, agora, além de ser tá mais complicado a questão do crédito por causa da renda, dos comprometimentos das rendas anteriores, né? Porque não foi a questão de 2024 só, nós viemos já de 3 secas, né? 3 secas e aí mais essa enxurrada de 2024, né? Então o produtor já vinha descapitalizado e isso aí acaba diminuindo a capacidade dele de financiamento dessas lavouras. Então ninguém vai financiar, o banco não financia porque o produtor não vai ter capacidade de quitar as dívidas dele, né? Então ele dependeria de um auxílio de alguma forma governamental, é claro, das políticas públicas, e até agora estavam falando bastante da questão da securitização, né? Que é para o produtor ia pegar todas as dívidas e dividir em um prazo longo para poder pagar, para ele poder ter possibilidade de continuar, né? Então, na verdade, além de tudo isso aí, ele ainda perdeu o solo que ele vai ter que arrendar de outros ou parar com a atividade, né? Alguns produtores até reduziram a área, né? Mas aí a questão de redução de área, tu tem toda uma questão, tu tem uma dívida para pagar. Daí como é que se eu reduzir a área, de repente eu pago minhas contas, mas eu não como, né? Ou eu como e não pago minhas contas. São coisas bem complicadas, né? Então, é isso aí. É mais a questão... teve teve produtores que não adubaram lavoura, porque eles não tinham recurso para investir nos insumos, plantaram sem fertilizante. Aí foram vários produtores nos relatar: eu reduzi a metade o uso de fertilizante. Eu não usei o tratamento X lá porque eu tenho que reduzir custo de produção, né, para manter a mesma área de produção, né? Mas ao mesmo tempo, no final, é claro, a produtividade cai significativamente. Então são coisas às vezes é melhor o produtor ter uma área menor e colocar os insumos que precisa, do que tu manter uma área grande e reduzir pela metade os insumos, né? Então, porque tu vai trabalhar bastante numa área grande e não vai ter resultado. Esse é o fato. Está certo. Acho que a gente está tendo uma conversa, né, de muito conhecimento e de muitos dados bastante importante para a gente ver que nem os danos que não ocorreram somente na época, mas também posteriormente, como tu falou, e até mesmo as ações que não, de certa forma, foram as possíveis naquele momento, mas que não são corretas, né? Mas chegou o momento de mais uma pausa. Logo retornamos para falar mais sobre as consequências das enchentes na agricultura familiar. Vinheta no ar. Existem várias ações muito fáceis que tornam você uma pessoa muito mais sustentável. Quando for pedir um suco, por exemplo, peça sem canudo.
Evitar sempre o consumo de copos plásticos, adotando uma caneca, também é uma boa. Ou, quando for ao supermercado, que tal levar uma sacola retornável? E aí, vamos reduzir nosso consumo de plástico? Uma campanha Unisque TV. Ai, amiga, se eu quero fazer uma graduação para 4 anos ouvindo teoria sentada numa sala. Cai na real. Na Unisque, você vive a graduação na prática. Inscreva-se. Viu alguma mentira sobre as eleições circulando por aí? Saiba que agora ficou mais fácil denunciar. É só ligar no 1491. É o SOS Voto, o Disque Denúncia da Justiça Eleitoral. Uma equipe do Tribunal Superior Eleitoral recebe a ligação e registra a denúncia ou orienta como fazer o registro pela internet. Se for considerada válida, a denúncia é encaminhada às instituições responsáveis pela investigação. Não deixe a mentira destruir seu voto. Ligue 1491 e denuncie. E retornamos para o nosso terceiro bloco. Nós temos conosco hoje Ácilo Martins Correia Júnior, engenheiro agrônomo e colaborador da matéria. E o nosso bate-papo está focado nas consequências da enchente de maio de 2024 nas regiões do Vale do Rio Pardo e do Taquari. Voltando ao assunto anterior, produção, o que de fato já foi feito em propriedades rurais, nos vales e que servem de exemplo na recuperação do solo e mesmo da sua capacidade de produção? Então, até vou repetir ali, né, a questão das ações de conservação do solo, né, que a gente vem trabalhando agora até num programa de estado, né, que a gente vem inscrevendo produtores, que é o programa Terra Forte, que na verdade é um programa que vem justamente para auxiliar esses produtores que foram atingidos pelos eventos climáticos, né, de 2024 e na sequência ali que teve outras chuvas também fortes, né? Mas o programa Terra Forte ele vem para a gente começar a fazer um trabalho pontual com algumas famílias, isso vai ser distribuído em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, para a gente tentar focar nas ações, aquelas que eu comentei antes, de implementar nas propriedades, plantio direto, cultura de cobertura, né, melhoria da fertilidade do solo. Tá? Para quê? Para que eu consiga retomar a capacidade produtiva desses solos. Agora que já foi comentado da recuperação do solo, da recuperação das águas, como está a perspectiva para o futuro, tendo em mente que é possível e é provável que essas situações, as enchentes, as chuvaradas voltem a acontecer? Quais são as perspectivas da agricultura familiar para o futuro? O que a gente tenta é focar com essas políticas públicas que a gente vem trabalhando, implementar, porque na verdade nós temos que implementar, não adianta a gente só ficar na conversa, na orientação, mas o produtor, e tem que surgir isso, claro, da base do produtor, né, dele pegar essas técnicas que já são difundidas por Embrapa, por várias instituições de pesquisa, e nós da Emater levando até as propriedades esse feedback para o produtor e orientando o produtor, para que ele consiga, de fato, implementar, né? Porque, como eu falei, as ações elas têm um tempo para você construir, para você ter um resultado, né? Nós não vamos ter um resultado, por exemplo, vou implementar na minha propriedade diversas técnicas de conservação de solo e amanhã vai vir uma chuva e eu já resolvi o problema da propriedade. Não. Isso, na verdade, é um processo, né? Eu vou ter problemas, mas eu tenho que minimizar esses problemas. Eu tenho que estar preparado para quando acontecer, né? Eu não posso esperar acontecer de novo para mim tomar novas medidas, né? Aí eu acho que é um tiro no pé e não é o que nós queremos, né? E isso tanto vale para enxurradas quanto para seca, né? Às vezes o produtor começa a dar seca, o produtor se preocupa com a irrigação. Aí tá, mas ele não investiu na irrigação, aquele cultivo está perdido. No outro ano,
começa a chover bastante. Aí nós fizemos vários eventos de orientação para irrigação, com técnicas, com financiamento para irrigação. Não, mas agora está chovendo, não vou investir em irrigação. Aí, de uma hora para outra, para de chover. E volta o problema da seca, né? E essas ações de conservação do solo, a irrigação é muito importante, é claro, né? É uma técnica que vai te auxiliar num momento de estresse hídrico e secas prolongadas, né? Mas o solo é tua caixa d'água, né? Então, tudo que tu fizer para melhorar o teu solo, tu tá, além de evitar as enxurradas que levem teus nutrientes, também vai segurar essa água que chove pouco às vezes, né? Às vezes no verão chove 10 milímetros em questão de minutos, 15 minutos. Num solo descoberto, a água escorre logo, né? Num solo coberto, a água infiltra. Então eu não perco aquela água, né? E vai tudo para minha caixa d'água, que é a terra. Então no momento que eu tenho um solo bem estruturado, né? Que eu tenho a minha caixa d'água bem construída, vamos dizer assim, né? Eu vou ter mais tempo a água disponível para a planta, sem necessitar irrigação, né? Que é muito bom, mas o melhor é não usar, porque quanto menos custo o produtor tiver, melhor. Então hoje a gente tem que falar muito em custo, né? E o produtor sabe muito bem do que é custo, né? E quando a gente fala de irrigação, não, isso é mais um custo para mim. Sim, é mais um custo. Mas então vamos adotar outras técnicas, né? Que eu evite de usar a irrigação, né? Então, isso seria fundamental. Logo no início tu comentou sobre políticas públicas em questão de futuro e para melhorias. Na época das enchentes, o Ministério da Agricultura ele propôs a suspensão de dívidas rurais no estado e tomadas de crédito. Esse benefício ele chegou aqui na cidade, chegou nos vales. Como esse crédito tem contribuído, se chegou? Esse é um dado bastante... Para alguns produtores chegou porque as normativas elas estavam voltadas para produtores que não tinham financiamento via Pronaf, Pronamp, que já automaticamente elas são seguradas, né? Tá? Só que toda atividade que é segurada, tu tem que ter um mínimo de perda às vezes para poder acionar o seguro, né? E alguns produtores não atingiram aquele mínimo de perda ali de perda para ter cobertura do seguro. E aí eles acabaram ficando sem o auxílio do seguro e não conseguiram pegar o recurso das normativas que vieram, porque toda a normativa vedava os agricultores que tinham seguro agrícola, né? Então alguns produtores acabaram perderam significativamente, mas não conseguiram acionar o seguro, né? Então tiveram vários casos, né? E boa parte deles com perdas grandes, né? Mas colhia 2, 3 hectares ali, tem normas, né? Tem cálculos para ser feito, né? E eles acabavam ficando por fora de qualquer forma de subsídio, né? Então isso complicou, né? E alguns produtores desses aí que eu comentei antes, que foi o caso de redução de fertilizante na próxima safra, redução de área em alguns casos, né? Alguns produtores até mudando de matriz produtiva, tá? Para poder reduzir custo e poder continuar produzindo. Tu comentou em mudar a base da produção e da renda. Tem algum meio mais indicado agora após enchentes que, se vier acontecer de novo, seja mais fácil de recuperar alguma plantação, ou talvez migrar mais para o meio animal da agricultura, da agroindústria? Esse é um caso interessante, né? Um produtor desses que perdeu, ele justamente está migrando para a parte da agroindústria, né? Claro, do produto que ele produzia, né? Provavelmente ele vai reduzir a área e vai tentar focar bastante na agroindústria, né? Então, é uma possibilidade, né? Tu agregar renda, diminuir a área e talvez trabalhar com a tua área própria e não mais arrendar, que é um caso, né? Alguns produtores investindo justamente na produção animal, né? Com menos risco não, mas não tão exposto como a parte da agricultura, né? E também bastante diversificação, né?
Tá? O produtor tem lá a soja, mas ele também tem o gado, ele também tem o milho, né? Então, isso está acontecendo bastante, né? Voltando para diversificar a renda, né? Que nem sempre a monocultura é um problema, né? É um problema porque no momento que aquela cultura deu aquele ou o preço caiu ou a seca pegou, tu vai acabar ficando sem renda nenhuma na propriedade, né? Então isso é uma realidade, né? E a gente foca bastante na questão da agroindústria, né? Porque o produtor ter o produto e trabalhar com áreas menores, mas tentar agregar renda. Tá? No caso da olericultura, bovinocultura de leite, né? Então seria uma saída, né? Para a gente continuar com essa agricultura familiar e também fazer novos produtos, né? Talvez, né? Então, e produtos de qualidade, né? Produto artesanal, né? Hoje a gente tem uma gama de feiras, né? Agora estamos com o próprio Oktoberfest lá, com várias agroindústrias, né? Então, e tu vê que são propriedades da agricultura familiar, né? E estão girando, né? Estão produzindo frutas, né? Hortaliças, o próprio doce de leite, né? E assim por diante, né? Então, as oportunidades estão aí, né? E no caso das enchentes, quem já possui a agroindústria, né, como tu falou, é melhor na questão da plantação, né, da área ser menor, então, consequentemente, seria menos afetado. Mas ainda assim, o pessoal que tinha já a agroindústria perdeu também com as enchentes produtos? Se tem algum dado sobre isso? Sim, não, todas. Como eu falei no início ali, todas as propriedades perderam de alguma forma, né? Porque toda a produção que tu precisava utilizar o solo, né, você teve perdas. Perda de fertilidade, vai ter que repor, né? Perda de solo. E a gente pergunta muito pro produtor, teve problema de erosão lá na propriedade? Não tive. Mas ele não tem ideia do que é a erosão. A erosão, às vezes, ela é imperceptível, uma erosão laminar, né? Aquela água vermelha que está saindo, aquilo ali é sedimento, né? Aquela água que está suja ali, né? Então aquilo ali está levando sedimento, está levando calcário, está levando fertilizante, né? Então o bom é que a lavoura esteja saindo uma água limpa e mesmo assim está levando fertilizante, né? Então isso é importante. Então essas propriedades tiveram perdas, né? E vão ter que repor essas perdas. E aí muitas vezes tu vai ver isso no próximo ciclo, quando a cultura não está indo tão bem, não sei o que houve esse ano. Aí você vai ver na análise de solos extremamente lavados, né, lixiviados, né? Então provavelmente solos ácidos, né? Tu botou calcário, mas o calcário foi embora com a água da chuva, né? E isso vai impactar sim, impacta a qualidade de produção, né? E a qualidade do produto vai impactar na agroindústria. Tu vai ter produtos de menor qualidade, né? Então isso é fundamental. A matéria-prima tem que ser bem produzida. Dentre todos esses danos ocorridos, o que é possível fazer a curto e médio prazo para evitar que a história vivida em maio de 2024 não cause danos tão profundos da agricultura familiar? Então, a curto, médio e eu diria até a longo prazo é o produtor se preocupar com o solo, né? Que é a base, né? É ali que está o primórdio ali da produção de cada propriedade, né? Então, se ele vai adotar práticas conservacionistas, ele está construindo um sistema, né, a curto, médio e longo prazo, né? Tem benefícios que vão começar a aparecer a curto prazo, mas a longo prazo que ele vai colher os frutos, né? E claro, dependendo dos eventos climáticos, a gente sabe que existe também dificuldade de tudo que a gente está implementando ainda ser 100%, né? Tá? Por isso que tem que ser um processo, né? Tem que ter... Claro que tem regiões baixas ali, que nem a questão do Rio Pardinho ali,
Tem regiões que tem locais que vai ter arraste de material, vai ter deposição de material, isso é natural, sempre aconteceu, né? Talvez não na dimensão do que foi em maio de 2024, mas isso vai acontecer, talvez repensar outras atividades, né? E adotar abandono até de algumas áreas, se for o caso, né? Mas isso é uma questão muito complicada, tu dizer para o produtor, abandona essa área aqui para se regenerar, por exemplo. Porque a natureza precisa... Tá, mas quem é que me paga isso? Né? Hoje nós temos, em alguns municípios, Santa Cruz tem, Veracruz está bastante implementado, que é o pagamento de serviços ambientais. Né? Mas o pagamento de serviços ambientais só está funcionando onde tem áreas, regiões de captação de água, por exemplo, que é na Andréas e a parte de linha travessa e do lado de Santa Cruz, que também tem algumas nascentes que vão para o Lago Dourado, né? Então está se começando um trabalho, mas pensando em preservar a água que está vindo para abastecimento público, né? Mas implementando no geral do município, né? Deveria ter um pagamento de serviços ambientais para aquele cara que realmente quer, independente do local onde ele está no município. Se a água dele vai para dentro do Rio Taquari, se vai para... não interessa. Mas se o cara está executando alguma atividade de proteção, ele tem que ser pago por aquilo ali. E alguém tem que pagar. Né? E para isso precisa financiadores, né, dessas atividades. Senão o cara ele não vai abandonar a área. Porque ninguém... Hoje, a parte ambiental só vai ser bem executada quando alguém pagar por isso. Se é nós, a população, pagar para o agricultor preservar, né? Porque já que o meio urbano não tem domínio na área rural, né? Mas acaba se servindo da área rural, de alguma forma. Porque nós estamos tomando água lá do Lago Dourado, que a água nasce lá na linha travessa, na travessão da Dona Josefa, né? Então, se nós não pagar para aquele produtor preservar, ele vai contaminar, vai continuar contaminando e nós vamos continuar gastando para limpar a água para nós tomar, né? Então, nós temos que ter uma certa consciência de que esse produtor vai ter que abandonar algumas coisas, algumas áreas, que para ele é importante financeiramente, para nós poder tomar água. É bem complicado. Enquanto não tiver isso aí, dificilmente avançaremos. Sim, sim. Achei muito importante essa tua perspectiva de futuro, de presente, né, e a recapitulação desse acontecimento no passado, então, de maio de 2024. Mas assim, chegamos ao final. Se encerra mais um Vozes do Campo. Agradeço a presença dos meus colegas nessa edição, Evelyn Milan. Foi um prazer estar aqui de novo. E Yuri Souza. Foi um prazer, muito obrigado. A presença também do nosso convidado, Ácilo Martins Correia Júnior. Obrigado pela tua disponibilidade, por todo o teu conhecimento compartilhado. Nós que agradecemos. E fico à disposição, né, para novas atividades que possam nos solicitar aí. Com certeza será um prazer te ter conosco aqui. Agradeço também a nossa equipe, Gabriela Tassinari, Pablo Melo e ao professor Hélio Afonso Etques. E um agradecimento também a você que nos acompanhou na noite de hoje. Até a próxima!